E aí, rapaziada, tudo bem? Espero que sim. Vou falar sobre erro nesse vídeo, um erro que eu não sei se vocês cometem, mas que pode evitar vocês a cometerem, mas eu cometi, entendeu? No final de 2022, eu gostava de uma menina, a gente tinha um rolo, ela queria namorar comigo, mas eu não queria namorar com ela porque eu não me sentia pronto. Nada de errado com isso, mas eu acabei magoando ela. E em 2023 eu voltei. Na verdade, a gente nunca parou de se conversar, sempre conversou mais ou menos. E no final de 2023 eu me declarei pra ela falando que agora eu tava pronto, que eu tava disposto a namorar com ela. Daí ela deu uma mancada comigo, normal, as pessoas erram, isso é do ser humano. E eu perdoei. Eu falei assim, se eu gosto dela de verdade, se eu amo ela, se eu quero que ter ela até o final da minha vida, eu tenho que perdoar. Daí eu perdoei e a gente acabou namorando. E com isso aconteceu esse erro, porque a gente namorou quase 2 anos. Basicamente, mano, eu não conseguia superar esse erro que ela cometeu. E eu ficava sempre jogando na cara dela e falando que ela cometeu esse erro, que eu ficava triste todos os dias, que eu via ela e lembrava. E, cara, eu achava que só eu tava adoecendo por causa disso, que só eu ficava triste. Mas, cara, ela se culpava, ela ficava mal tanto quanto eu, e eu não conseguia enxergar isso. Só fui conseguir enxergar isso depois que acabou tudo. E basicamente, o que eu quero falar é que pra você amar alguém, pra você ter um relacionamento, você tem que, pra começar, você tem que se curar e se amar, porque você não pode machucar uma pessoa tanto assim toda hora. Esse é um erro que eu cometi, eu não consegui esquecer um erro e descontava na pessoa. Ela sofre também. Parecia que eu queria que ela construísse uma máquina do tempo, voltasse no passado e mudasse aquilo que me machucou, mas isso estava machucando ela e eu jogava na cara dela sempre. E depois que a gente termina, eu percebo que aquele erro era pequeno perto do que eu queria estar com ela. E ela acaba que ela ficou mais feliz, porque ela não tinha aquela culpa, ela não tinha eu jogando na cara dela, ela não tinha relacionamento ruim, entre aspas. Então, eu percebi que eu piorei e ela melhorou. Vocês têm que buscar perdoar e buscar melhorar você mesmo por dentro, porque às vezes você pode acabar perdendo coisas agora que no futuro vão ser muito mais importantes. E a dor de perder ela foi muito maior do que a dor desse erro que ela cometeu no passado. Mas é isso aí, infelizmente relacionamentos acabam e eu não tô falando que eu tava errado em terminar, porque se tava me machucando, se tá te machucando, tem que terminar mesmo. Mas você tem que pensar, vale a pena perder alguém, às vezes pra sempre, pra você ver que aquela dor dava pra ser curada sem ser dessa maneira. Então é isso que eu trago meio de reflexão. Espero que tenha ajudado vocês. E só se curem, entendeu? Ego é uma coisa assim que a gente tem que deixar de lado pra amar. É nóis.